Jesus Cristo e para depois, amanhã, você não ter nenhum galardão ou ser lançado no inferno. Não pode, meu irmão. Vamos lutar. O diabo não está a dormir. Pode falar. O diabo não está a dormir. Cada vez mais. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos falando acerca do dom de evangelista. O termo evangelista, ele pode ser estudado em dois contextos. No contexto social e também no contexto bíblico. Numa visão social e uma visão bíblica. Então, na cosmovisão social, o termo evangelista, ele tem origem do hebraico, que significa evangelista, ok? O evangelista. Então, o que significa este termo? Evangelista significa alguém que prega boas novas, alguém que fala boas novas, alguém que traz boas novas, no contexto social. Então, este é chamado de evangelista. Estamos a falar, este é derivado do hebraico, amém? Então, quando nós vamos para uma cosmovisão bíblica, num contexto bíblico, o termo evangelista significa aquele que prega boas novas de salvação. E vocês entendem que não são todas novas que salvam. Não é tudo que nós ouvimos do bom nos salva. Até que há coisas boas que nós ouvimos, mas elas não nos salvam. Agora, o evangelista no contexto bíblico é aquele que prega boas novas de salvação. Ok? Alguém que fala acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ganha almas para os seus. Esse é chamado de evangelista. Então vamos falar um pouco só desse evangelista. O dom de evangelista é um dos dons que é esperado por todos os membros, aqueles que fazem parte na composição do corpo de Cristo. Olha só, se você é chamado como apóstolo, é chamado como evangelista, é chamado como profeta, é chamado como pastor, é chamado como mestre, saiba que você está sendo chamado para cumprir a obra do evangelista, ok? Porque quando Deus chama um apóstolo, a tendência, o foco de Deus é ganhar almas. Quando Deus chama um profeta, o foco de Deus é ganhar almas. Quando Deus chama um pastor, quando chama um mestre, doutor, o foco de Deus é ganhar almas para o reino dos céus. Então, você não pode deixar o trabalho de evangelista para aqueles que foram chamados neste ofício de evangelista. Ok? Porque nós, os outros apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores, nós estamos sendo usados como instrumentos para ganhar almas. Na norma, Deus podia apenas chamar evangelistas. Só que tem pessoas que, se você tiver o dom de evangelista, a pessoa vai aceitar Jesus como Senhor Salvador, mas a pessoa vai precisar de um pastor. Há pessoa que com pastor não dá certo. Você com dom de pastorado, você não vai converter a pessoa, mas chega como profeta, você verá que vai mudar a vida da pessoa e a pessoa se converter e um dia conhecer Deus. Há pessoas que com dom de mestre, você nunca vai converter a pessoa. Então, precisa de profeta. Então, Deus usou outros dons, todos esses dons, para ganhar almas. Ok? Então, nós todos que somos usados dentro dos 5 dons, temos que carregar a responsabilidade de ganhar almas. Esse é o nosso foco. Nós fazemos com que as pessoas possam ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, o evangelista, ele deve demonstrar qualidades que refletem a essência do seu trabalho. Por outra, onde chega um evangelista, você não pode perguntar se chegou um evangelista. Em si, ele já carrega algumas qualidades, carrega algumas responsabilidades que refletem a essência da sua missão. Então, o evangelista deve ser uma pessoa muito diferente
uma pessoa muito controlada, como eu tenho dito, o evangelista, até no tossir dele, no soar dele, ele pode converter uma alma. Característica de que alguém foi chamado para ser evangelista. A pessoa precisa de amar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e depois amar as almas do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão que Jesus, quando deparou com Pedro, depois de Jesus ser crucificado, Jesus fez 3 questões ao Pedro. A primeira questão, veja só, as questões elas tinham a ver com o chamado, né? Então a primeira questão que Jesus fez a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo. A segunda, Pedro, tu me amas? Pedro falou de novo, eu te amo. A terceira, tu me amas? Pedro disse, sim. Pedro começou a chorar. Agora está a perceber? Um dos pontos principais para você ser usado, para você ser confiado no ministério, é amar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para as pessoas que nós amamos, nós lutamos de todas as formas para agradarmos a pessoa. Quando nós vamos atrás das ovelhas, primeiro é por causa do amor daquele que nós amamos. Ou primeiro é por causa daquele que nós amamos. Se amarmos a Jesus, então nós, não importa o que for acontecer conosco, nós até poderemos entregar a nossa vida em favor das ovelhas. O que nos motiva é o amor para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus soube que Pedro amava a Jesus, Jesus confiou o ministério a ele. Disse, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero dizer? O evangelista precisa de amar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e amar em seguida as ovelhas. Então, uma pessoa que tem um amor profundo, como estava a dizer, alguém que tem um amor profundo por Jesus e pelas almas. Amém? O evangelista, ele precisa de ter uma paixão ardente por compartilhar o evangelho. O que significa isso? O evangelista, ele precisa de ter o evangelho como prioridade. Significa, ele busca mais lugares e momentos em que a palavra de Deus está sendo compartilhada. E veja só na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, qualquer oportunidade que ele tivesse com alguém, era logo um espaço. Qualquer encontro era uma oportunidade para ele falar acerca do reino. Então, por outra, nós dissemos Jesus também era evangelista do Senhor. Então, o evangelista, ele tem um prazer enorme de compartilhar a palavra de Deus. Às vezes o evangelista cria alguns aspectos só para pessoas entrarem na palavra. O evangelista, ele busca pessoas, ele encontra, faz grupinhos de pessoas e começa a falar a respeito do reino de Deus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a respeito de como a igreja irá se comportar diante do Senhor Jesus Cristo, assim que está na terra, tanto como nos céus. Então é muito importante você que está sendo usado neste dom de evangelista saber dessas coisas. Então, estamos a falar de compartilhar uma vontade, uma paixão ardente de compartilhar a palavra de Deus. Mas um aspecto muito importante, como é que você vai compartilhar, sendo evangelista, vai compartilhar a palavra de Deus, enquanto o evangelista não tem tempo para aprender a palavra de Deus? Então, esta é uma das características. O evangelista precisa de investir a vida dele na palavra. O evangelista precisa de aprender a palavra, precisa de aprender também a respeito do dom dele. Então, você precisa de entender o seu dom, né? Estamos aqui para te ajudar. Nós sabemos que não vamos conseguir lhe dar tudo, mas o que nós vamos dar, eu acredito que será importante para si. Você não vai ser um evangelista que se espera, um evangelista bom, usado pelo Espírito Santo, se você não conhecer a palavra. Veja só o que aconteceu com Filipe. Filipe, ele estava aí na dele, de repente viu o eunuco, né, o que estava aí trabalhando diretamente com a rainha. O eunuco estava no carro, estava lendo a passagem de Isaías. Então, o Filipe é falado pelo Espírito Santo para aproximar o eunuco. Quando Filipe aproxima o eunuco, Filipe pergunta, você está a entender o que você está a ler? E o eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me ensinou? Está a perceber? Então, logo, aqui entra a necessidade de nós
lermos e conhecermos a palavra de Deus. Imagina só se o Filipe não conhecesse a palavra de Deus, o que ele poderia falar para o eunuco? Então, o evangelista deve estar sempre preparado, porque a qualquer momento o Espírito Santo vai querer lhe usar para ganhar almas. Como Filipe não estava a contar, ele estava na dele, mas de repente o Espírito Santo disse: aproxima. E se nós não fazermos isso, nós vamos perder muitas almas, hão de ir para o inferno e as nossas metas nós não vamos conseguir alcançar. Então vamos lutar de todas as formas para ganharmos maior número possível de almas para os seus. Irmãos, o diabo, o nosso adversário, não está a brincar. O nosso adversário não está a dormir. O diabo não está a sossegar. O diabo está a trabalhar duro para ganhar as almas. O diabo está a trabalhar duro para ganhar as almas. Então nós não vamos ficar aí, não vamos ficar dormindo, não vamos ficar procurando ver o bem da nossa família por aí. Nós temos que servir a Deus, temos que ganhar almas. Tem muita gente que está a se perder, muita gente está a ir embora. E nós, os que recebemos os dons, seja ministeriais ou dons espirituais, nós que recebemos, nós vamos responder por causa disso. Eu quero que você saiba que o diabo, o seu inimigo, não está a dormir. Ele está a pegar o maior número possível de almas para o inferno. Então nós temos que lutar de todas as formas. Se você decidir ser usado hoje, o Espírito Santo vai te usar da mesma maneira que o Espírito falou para Filipe, vai. Veja só, aquele homem, o eunuco, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa bem posicionada, bem estruturada. Por outra, na qualidade do Filipe, não podia aproximar o eunuco. Mas, sim, não podia aproximar. O que ia acontecer? O eunuco, o Filipe, se fosse algo que vem da mente dele, podia recear aproximar o eunuco por causa do seu posicionamento social. Não sei se está a perceber. Agora, mas o Espírito Santo não se importa com o posicionamento social. Ele cria formas de como converter as pessoas. É a razão que a Bíblia diz: a seara é grande, os frutos já estão prontos para cair. Só chegar a abanar um pouco já estão a cair. O que significa? As pessoas que nós vamos evangelizar, o Espírito Santo já preparou elas. Quando você chegar lá, não vai precisar de falar muita coisa. Para o Filipe chegou, perguntou: você entende o que está a ler? Só foi suficiente para converter uma pessoa com um posicionamento social muito elevado. Então o que precisamos de fazer é nós nos prepararmos, ganharmos coragem, dizer hoje é hoje. Por dia você dizer: eu quero uma alma. Meu amado, você verá que será uma grande bênção para você e o Senhor Jesus Cristo irá se manifestar e você vai ajudar muitas almas. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos lutar, vamos converter pessoas, vamos investir o nosso tempo. O tempo que ficou é muito pouco mesmo. É muito pouco. Jesus Cristo já está às portas, Jesus Cristo já está a vir. Veja só, aqueles grandes macumbeiros já estão a se converter. Aqueles grandes assassinos já estão a se converter. E alguns deles já estão a ser pastores. Deus já está a começar a transformar eles. Deus já está a começar a usar eles. Está a perceber? Então, o que nós precisamos de fazer nós temos que trabalhar forte. Essa conversão deles é um sinal de que o mundo já está quase pronto. Então você não pode, você buscou toda a sua vida, você investiu na presença do Senhor Jesus Cristo e para depois de amanhã você não ter nenhum galardão ou ser lançado no inferno. Não pode. Meu irmão, vamos lutar. O diabo não está a dormir. Pode falar. O diabo não está a dormir. Cada vez mais os assassinatos estão a aumentar. Cada vez mais o nível de prostituição está a aumentar. Nível de adultério. Muita coisa está a acontecer. Consumo de drogas, é muita coisa. As guerras cada vez mais estão a aumentar. O que significa isso? O nosso inimigo, o diabo, não está a dormir. Você sabe quantas pessoas são consagradas por semana para entrar no mundo da magia negra, no mundo da macumbaria? Você sabe quantas pessoas? E você, cristão, nem consegue carregar a sua Bíblia, nem consegue falar a verdade à sua esposa ou seu marido. Você nem consegue falar a verdade para os seus pais, seus familiares. Você, cristão, nem consegue fingir até de orar. Dentro da igreja você não consegue. Não sei que tipo de cristão, mas saiba que o seu inimigo, o diabo, não está a dormir. Muita gente é consagrada no mundo da magia negra. Semanalmente, o diabo está a trabalhar. O que ele quer não é o trabalho que eles vão fazer. O que ele quer é desviar eles. E já estão desviados. Mas enquanto eles estiverem vivos,
nós ainda podemos tirar eles daquele mundo. Nós podemos tirar eles daquele mundo. Nós precisamos de ser unidos. Essa coisa de dizer, eu sou pastor, eu tenho que preocupar-me apenas com minhas ovelhas, eu tenho que me preocupar, não sei, com isto e aquilo. Irmão, esquece-se disto. Esquece-se. Você não se converteu para você ficar sentado. Você se converteu porque tem muitas almas que você precisa de alcançar para irem consigo lá onde você vai. Então, faça alguma coisa para Deus. Deus abençoe a sua vida. Ok. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, o evangelista deve ser uma pessoa dotada de habilidade de comunicação. O evangelista deve comunicar-se bem. O evangelista deve falar bem. O evangelista deve não falar palavras torpes, calão, que quando pessoas ouvirem, não vai dar graça. Então o evangelista deve ser uma pessoa que saiba falar, saiba se comunicar. O evangelista precisa de aprender acerca da comunicação, ter respeito, de saudar as pessoas, quando estiver em debate, saber como abordar o seu assunto, saber respeitar as pessoas, respeitar a opinião dos outros e você sempre a sua defesa ser na Bíblia. Tudo que você for a responder deve ter um fundamento que é numa passagem bíblica. Então, o evangelista, ele deve sempre se controlar. Quando falamos de comunicação é muita coisa, você deve ter autocontrole. Você deve se controlar porque você está lá para converter pessoas, você está lá para transformar pessoas. Uma só letra que sair da sua boca conta muito para a pessoa que está a ouvir. Uma só palavra sua pode destruir alguém. E uma só palavra também pode edificar alguém. Então o evangelista deve ter cuidado nas suas palavras. Em algum momento as pessoas que hão de conversar consigo, hão de querer te levar para o mundo delas. Elas têm uma maneira de comunicação, elas têm uma maneira de percepção das coisas. Então, em algum momento, hão de querer te levar para lá. Então, você deve ter o seu posicionamento na Bíblia, o seu fundamento na Bíblia. Então, um evangelista, para tal, obrigatoriamente deve ser um leitor. Você tem que ler muito, não só a Bíblia, ler também outros livros, para você ter boas habilidades de comunicação. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, não se esqueça, boas habilidades de comunicação, ter atos de fala, saber se expressar, saber responder, saber conversar, se controlar, porque em todo lugar onde você está sendo observado. Amém? Em todo lugar onde você está, se você é evangelista, você está sendo observado. No seu tossir, alguém pode se converter. No seu soar, alguém pode se converter. Na sua maneira de olhar, você pode converter alguém. Por isso, o evangelismo não começa apenas quando nós estamos a entrar no campo de evangelização. O evangelismo, mesmo quando nós estamos a comer, nós podemos converter alguém por causa da nossa maneira de comer apenas, nossa maneira de falar, nossa maneira de escutar, nossa maneira de responder, a nossa maneira de analisar. Tudo isso conta muito para nós. Então, o evangelista não pode ser uma pessoa qualquer na sociedade. Um evangelista, até a sua maneira de rir, pode converter alguém. Então, o que eu quero dizer, se você é evangelista, saiba que você está sendo observado. Cada pessoa que for a encontrar, se a pessoa estiver a falar calão, se estiver a falar palavras assim, tudo isso conta muito para ti. Cuidado, perder o poder para converter alguém. Porque na medida em que você tenta entrar no mundo da pessoa, você está a perder o seu poder para você converter a pessoa. Quando você peca na presença da pessoa, você fala palavras torpes na presença da pessoa. Quando chegar a hora de você querer falar da verdade, isto não terá um peso na vida da pessoa. Então, evangelistas,